O processo de transição presidencial já começou. É o que sinaliza o cenário político de hoje, marcado por várias reuniões ao longo do dia em Brasília. Confira na reportagem de Marcelo Moura e Andressa Tolentino. A primeira reunião, pela manhã, foi conduzida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, coordenador de transição do presidente eleito Lula. O objetivo do encontro foi discutir mudanças do orçamento de 2023, enviado pelo governo Bolsonaro, e que, de acordo com o relator Marcelo Castro, é o mais restritivo da história. Pelo 9º ano consecutivo, nós estamos fazendo um orçamento que tem um déficit de aproximadamente 65 bilhões de reais. Qual é a dificuldade que nós temos? Que não está cabendo dentro do orçamento, do teto de gasto, o orçamento que nós já temos. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Um dos principais desafios que aguardam o próximo governo é a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, que foi uma promessa do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta orçamentária para o ano que vem não contempla esse valor e o governo vai ter que negociar com o Congresso. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600, para pagá-lo em janeiro, há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização. O atual Auxílio Brasil, que continuaria no valor de R$ 600, porque, como todos vocês sabem, esse valor só vai até o dia 31 de dezembro. Em janeiro, o valor será de R$ 400, é o que está na LDO e é o que está no PELOA atual, na proposta do Executivo. Então, para que seja R$ 600, é preciso que a gente coloque dentro do orçamento. E isso tem uma implicação de 52 bilhões de reais e não tem de onde tirar. A solução encontrada foi a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição, que tem sido chamada de PEC da Transição, para autorizar despesas acima do teto de gastos. Então chegamos a um acordo, um entendimento, que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula. E não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação, quer dizer, não interromper, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação de obras públicas. Isso não está adequado no orçamento enviado para o Congresso Nacional. Então, há necessidade de ter aí uma suplementação. As conversas para a formatação da proposta devem continuar nos próximos dias. O objetivo é concluir e apresentar a PEC na próxima semana. A equipe técnica vai estar se debruçando até terça-feira, aí sim para tecnicamente quantificar o valor necessário em cada ponto crítico, em cada ponto que tem hoje insuficiência para garantir as condições de execução em 2023. O presidente eleito tem direito de formar uma equipe de transição com 50 cargos. Segundo Alckmin, os nomes serão divulgados a partir de segunda-feira, após reunião com o presidente Lula. Pela tarde, o vice-presidente eleito se reuniu com o ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira. De acordo com ele, a equipe de transição começará os trabalhos a partir da próxima segunda. A transição já começou, eles estão designando o Centro Cultural do Banco do Brasil. Amanhã a Gleisi e o Mercadante até vão lá fazer lá uma visita. E nós deveremos começar a partir de segunda-feira. Miguel Daúde conosco aqui. Daúde, é promessa demais para orçamento de menos, né? Para variar.
E como diria minha avó, parece que o teto de gasto subiu no telhado, já era, né? Eu quero te perguntar o que você acha disso, né, primeiro, e segundo, se o Lula vai ter facilidade de conseguir aprovar essa PEC com esse novo Congresso, com uma oposição bem contrária, né? Eu fiz umas contas aqui, além dos 122 deputados que o PT já tem, precisaria de mais 186 para conseguir aprovar essa PEC. Consegue ou não? E o que você acha de estourar o teto de gastos, hein, Daúde? Boa noite. Isso é fácil, Petri. Convencer os deputados, basta alguns ministérios e algumas emendas que está tudo resolvido. Mas vamos lá. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, Petri, no final queria dar uma notícia quase que de primeira mão para os nossos amigos telespectadores aqui do Canal Rural. Bom, vamos entender bem. O orçamento não comporta, né, o orçamento prevê R$ 405 do Auxílio Brasil e prevê um aumento do salário mínimo com base na inflação. Então, houve uma promessa de campanha de você dar um aumento real para o salário mínimo, e para você acomodar essas despesas dentro do orçamento que não tem esta previsão, você precisaria aí de 52 bilhões de reais. O que se busca, na realidade, é emitir uma PEC, né, para que essas despesas possam ser acomodadas no orçamento fora do teto de gasto, né, porque o orçamento tem ali o teto de gasto. Essa decisão já era esperada, tanto com a eleição de Jair Bolsonaro quanto da eleição de Lula, uma vez que ambos os candidatos prometeram esse aumento. E, como não dá no teto de gasto, essa PEC estaria fora do teto de gasto, tanto que o mercado financeiro já espera isso. Então, vamos um pouco mais além, né? Outro desejo do presidente Lula é implementar 1 milhão de habitações, porque cada imóvel com 40 metros quadrados gera aí em torno de 2,5 empregos. E ele quer fazer isso para gerar aí mais de 2 milhões de emprego. Quer melhorar quer arrumar o dinheiro para o farmácia em casa. Você tem também a merenda, que os recursos que ali estão não são suficientes, e se você aumenta esses recursos, você acaba ajudando muito o pequeno produtor, né? Porque é eles que, em grande parte, vão fornecer a merenda. Mas eu não vou aqui elencar todos os pontos. Então, o teto de gasto seria rompido pelo auxílio emergencial e pelo aumento real dos salários mínimos. Outras despesas teriam um acordo no seguinte: olha, eu vou gastar, mas me comprometo, ainda dentro do próprio exercício, colocar essas despesas dentro do teto de gasto com medidas de aumento de arrecadação. Perfeito. Ou seja, vamos fazer uma mini reforma tributária, vamos fazer aí a tributar lucros e dividendos, por isso que a Petrobras já antecipou os lucros, dividendos, porque esses lucros não seriam tributados, o que é bom para o investidor. Bom, Petro, então é uma negociação e começa esse entendimento. Agora, Daúde, só tem 30 segundos para a sua informação de primeira mão aí. A minha informação de primeira mão é que hoje Bolsonaro encontrou com Alckmin no Palácio e conversaram a sós. Depois eu dou sequência qual seria essa conversa entre os dois isoladamente. Mas é uma informação importante para que esse processo de transição aconteça de forma tranquila. Obrigado, Daúde. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Valeu.